Lucas capítulo 8, a partir do versículo 22. Eu vou fazer umas passagens muito rápidas, mas para que a gente entenda algumas coisas, em nome de Jesus. Você que achou, diga amém. Lucas capítulo 8, versículo 22. Nós vamos ler do 22 ao 25, mas eu vou falar também o 26. Depois eu vou pular e vou falar do 40. Depois eu vou falar do 44. E Deus, se Deus permitir, nós vamos no capítulo 9. Amém? Glória a Jesus. Bendito seja o teu nome, Senhor. No nome de Jesus. Lucas capítulo 8, versículo 22 diz assim: E aconteceu que, naqueles dias, entrou no barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para o outro lado do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu. Então sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchia-se de água, estando em pé, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água. Estes cessaram e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este, que até aos ventos e a água manda e lhe obedecem? Amém? Amém. Diga comigo essa pergunta. Eles fizeram uma pergunta: quem é este que até aos ventos e a água manda e lhes obedecem? Amém? Vamos repetir isso, igreja, em nome de Jesus? Diga comigo: quem é este que até aos ventos e a água manda e lhe obedece? Amém? Vamos lá, toda a igreja de novo aqui. Então lhes perguntou: Onde está a vossa fé? Eles, atemorizados, admiraram-se, dizendo uns aos outros: Quem, pois, é este que até aos ventos e a água manda e lhe obedece? Quem é esse? Algumas pessoas estão com dúvida. Quem é esse? Não tem outro. Não há outro. Esse versículo fala especificamente, justamente de algo que Jesus fez no meio dos seus discípulos para mostrar para eles que Jesus, ele tem toda a autoridade, ele tem todo o poder, ele tem toda a glória, porque foi dado ao Pai para a vida dele. Deus deu a Jesus a autoridade para fazer todas as coisas na minha e na sua vida. E não é diferente, sabe, não é diferente com as nossas vidas, muitas vezes, da mesma forma que aconteceu com os discípulos. A Bíblia diz que eles estavam num barco, a Bíblia diz que Jesus estava com eles. Jesus pediu a eles para atravessar para o outro lado, para outra banda. Em algumas traduções falam banda, em outras traduções falam para o outro lado. E Jesus chama os seus discípulos e diz: vamos para outra banda, vamos para o outro lado. E na travessia, a Bíblia diz que Jesus, ele foi descansar. Jesus, ele foi tirar, como nós falamos aqui, no popular, Jesus foi tirar um cochilo. Ele deita no barco e ele dorme. E a Bíblia diz que naquele momento que Jesus estava ali dormindo, veio uma grande tempestade. Essa tempestade foi tão grande que a própria palavra diz que os discípulos ficaram atemorizados, que os discípulos ficaram em pânico. E o que é que a palavra está nos ensinando? Quando Jesus
ele é, de certa forma, incomodado no seu sono. A Bíblia diz que nós devemos vigiar e orar o tempo todo. Que nós não podemos, é tanto que o versículo diz que devemos estar vigilantes e que não devemos estar dormindo. É tanto que a palavra nos ensina, a palavra nos manda que precisamos estar atentos o tempo todo para todas as coisas que sobrevêm nas nossas vidas e acontecem nesse mundo, que é um mundo o qual a Bíblia diz que é o mundo do maligno. E Jesus, naquele momento, ele estava descansando. E uma das coisas que eu aprendi com esse versículo é algo muito claro e profundo. É que quando os discípulos entram no barco, claro que Jesus foi descansar porque ele estava cansado. Mas você sabia que muitas vezes, trazendo para os dias de hoje, Jesus, ele não quer viver descansando, ele não quer viver dormindo. Eu não estou dizendo que Deus dorme, porque a palavra de Deus diz que o Senhor Deus, ele não dorme, ele cuida de cada um de nós, nas 24 horas, o qual nós tiramos 8 para dormir. Nas 8 que nós estamos dormindo, a Bíblia diz que o Senhor, ele nos guarda, o Senhor, ele cuida de cada um de nós. Mas Jesus tirou o sono. E eu acredito que naquele momento que Jesus foi descansar, verdadeiramente ele foi descansar porque ele estava cansado, como a Bíblia diz. Mas hoje nós estamos muitas vezes praticando e fazendo o que os discípulos fizeram. Nós estamos sempre falando que Jesus está no barco. Nós estamos sempre falando que quando Jesus está no barco, tudo vai bem. Se ele estiver no barco, mesmo que venha a tempestade, ele vai parar a tempestade. Ele vai trazer bonança. Ele vai, com a autoridade que ele tem, parar todas as coisas. Mas o que eu queria que você entendesse junto comigo é que Jesus aqui, figuramente falando, Jesus homem, ele dormiu. Mas o Jesus Deus que não dorme, muitas vezes ele termina não sendo incomodado por nós, porque passamos a ficarmos afastados dele. E quando nos afastamos do Senhor em oração, em busca da sua palavra, em jejum, acontece o que aconteceu aqui. Eu imagino que no barco, Jesus, quando ele entrou como sempre. Eu acredito que ele ficou sentado, olhando para os seus discípulos. E os discípulos, cada um fazendo alguma coisa dentro do barco, um segurando o leme, o outro olhando para o horizonte, o outro estava simplesmente ajudando ali, auxiliando. Cada um fazia alguma coisa. Mas nenhum deles vieram naquele momento para conversar com Jesus. Sabe o que a palavra está nos ensinando nessa noite? É que eu e você precisamos conversar mais com Jesus. Precisamos entender que se deixarmos Jesus um pouquinho de lado, ele vai ficar como ele estava aqui. Ele vai ficar descansando, esperando eu e você irmos incomodar ele. E é isso muitas vezes que a palavra está nos ensinando. A palavra está ensinando é que não devemos fazer como os discípulos fizeram. Os discípulos foram incomodar Jesus quando o barco já estava quase virando. E às vezes eu e você só vamos orar, só vamos para o joelho, como dizem, né? Só vamos gastar o nosso joelho, só vamos incomodar Deus, incomodar Jesus, quando o barco já está quase virando. Eu não sei o que é que você está passando na sua vida. Eu não sei o que é que está acontecendo na sua casa. Eu não sei o que é que está acontecendo, sabe, no teu trabalho. Eu não sei o que é que está acontecendo na sua família. Mas o que estiver acontecendo, você precisa entender que o barco começou a caminhar no mar. E se começou a caminhar, você sabe que vai haver tempestade. Você sabe que no caminho vai, de certa forma, haver algum incômodo. Eu e você já precisamos começar a conversar com Jesus, a estar o tempo todo, sabe,
com relação com Ele em oração. Eu e você precisamos entender que não podemos deixar com que as coisas cheguem simplesmente ao ponto de ficarmos desesperados como os discípulos ficaram. Amém? Amém. Porque a Bíblia me diz que eles ficaram desesperados ao ponto de incomodar a Jesus, ao ponto de acordar o mestre. E às vezes, eu vou brincar aqui um pouquinho, mas às vezes eu acredito que o Senhor Jesus está sentado à direita de Deus Pai, isso nós sabemos, está na palavra. Mas eu acredito que Jesus, às vezes, sentado à direita de Deus, Ele está conversando com o Pai, Ele está dialogando com o Pai, e eles estão ali conversando sobre coisas dos céus, falando sobre coisas da terra, falando sobre milagres que Eles vão fazer na vida de um, na vida de outro. E de repente, Jesus, Ele olha para a terra, porque alguém desesperado, eu ou você, gritamos: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus olha de repentemente e vê um grito nosso. Mas Ele para e pensa e diz: por que Ele deixou chegar a esse extremo? Porque Ele deixou chegar ao extremo de Ele entrar na carnalidade e simplesmente Ele entrar num campo carnal ou um campo natural, de tal forma que agora nesse momento nós fazemos como os discípulos, nós gritamos desesperados e não crendo e não sabendo quem está conosco. Porque a Bíblia me diz aqui no versículo 25, ela diz que Jesus fala com ele: aonde está a vossa fé? Porque a nossa fé, ela não pode ser simplesmente desenvolvida nos momentos que nós precisamos. É no momento que você precisa de um emprego, é no momento que você está precisando de um casamento, é no momento que você está precisando de um aumento no seu emprego, é no momento que você está precisando de uma cura, de um milagre, de uma libertação. A sua fé não pode ser desenvolvida somente nesses momentos. Jesus, quando fala com eles: aonde está a vossa fé? Ele estava dizendo para os discípulos: vocês andam tanto tempo comigo e não sabem que enquanto eu estiver com vocês, nada vai acontecer enquanto vocês estiverem comigo. Enquanto vocês clamarem por mim, enquanto vocês todos os dias falarem comigo, enquanto vocês todos os dias me buscarem, enquanto vocês todos os dias sabem me invocar, como a Bíblia diz: invocar-me-ei, me acharei quando me invocar de todo o vosso coração. Tenha certeza que eu não vou deixar vocês sozinhos. A sua fé e a minha fé não pode ser nos momentos: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não, meu querido, a minha e a sua fé tem que ser a todo momento e a toda hora. E eu e você precisamos crer o tempo todo que Jesus, enquanto Ele estiver no barco, Ele vai nos dar a direção do que fazer. A Bíblia diz que quando Jesus manda o mar se acalmar e os ventos se aquietarem, a palavra me diz que os discípulos ficam atemorizados e eles perguntam: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar, ele tem poder? Os discípulos já estavam andando com Jesus há um bom tempo. Os discípulos já estavam há alguns meses caminhando e vendo milagres. Se você for ler nos versículos anteriores, você vai ver que Jesus fez diversos milagres, que Jesus curou, que Jesus libertou, amém? Que Jesus salvou, que Jesus fez diversos milagres. E a todo tempo Jesus fazendo milagres e eles duvidam do que eles estão vendo. Talvez eu e você não estamos recebendo o que verdadeiramente desejamos ou buscamos do Senhor, porque nos falta fé. Porque está faltando a fé naquele que pode fazer todas as coisas. Muitas vezes eu fico pensando em Deus, eu digo:
Não tem palavras para definir Deus. Não existe teólogo, não existe teologia, não existe, conceito no mundo que possa dizer quem é Deus, falar quem é Deus. A única coisa que nós sabemos, e que para a gente é limitado isso ainda, é que o Senhor Ele é todo poderoso, que Deus Ele é todo glorioso. Você pode dar um amém? Que Deus Ele é todo, que Ele é exaltado, que Ele é digno, e que Ele é o dono de toda a glória, e de toda a honra, e de todo louvor. Amém, igreja? Amém. A única coisa que nós sabemos é que Ele pode fazer todas as coisas. Mas eu fico imaginando, Deus, Ele tem um poder de fazer coisas o qual o homem fica escandalizado. É por isso que a Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas espirituais. Porque eu e você naturalmente não vamos entender Jesus mandar parar coisas nas nossas vidas que está atribulando, ou trazendo dores de cabeça, ou está trazendo muitas vezes para a sua casa, para a sua vida, coisas que eu e você muitas vezes até nem buscamos, mas chegou na nossa casa, chegou nas nossas vidas. Gente, eu quero dizer algo para vocês. Não adianta andarmos tanto tempo com Jesus e não entender que Ele pode fazer coisas grandiosas na minha e na sua vida. Você está sentado nesse banco até hoje, e talvez você não entenda que Jesus não chamou você para ficar sentado no banco. Você está sentado nesse banco até hoje, e talvez você está dizendo: Robson, eu só conheço uma pessoa que ele tem um dom de ganhar vidas, ele tem um dom simplesmente de orar para o enfermo e o enfermo ser curado. Você está sentado aí e talvez você pense: não é para mim, mas Jesus está dizendo: aonde é que está a tua fé? Aonde é que está a tua fé? Porque eu sou um Deus que posso fazer qualquer coisa. Olha o que Deus fez com José. Olha o que Deus fez com a vida deste homem. Um homem que era pequeno no meio da sua família, no meio dos seus irmãos. Todo mundo conhece a história. Foi vendido, repreendido, foi para a casa de Potifar, voltou para o cárcere, e depois Deus veio e exaltou. Quem é que imaginaria que José seria governador do Egito? Você sabia que Deus te chamou para ser Zafenate Paneia? Porque foi esse o nome que José recebeu quando ele foi governador do Egito. Você sabia que Deus não te chamou para você viver nessa fé de toda quarta e todo domingo eu vou na igreja, assistir o culto, receber uma palavra? Não. Deus te chamou para você ser algo muito maior do que você pensa. A Bíblia diz que os planos de Deus são muito maiores do que os meus e os seus. Só que eu e você precisamos aprender que esse homem que parou o mar, que parou o vento, Ele é o mesmo que pode simplesmente parar qualquer coisa que impeça nós chegarmos aonde Deus quer que nós cheguemos. Amém? Amém. Vocês recebem isso em nome de Jesus? Amém. Tem pessoas que às vezes, muitos de nós, pensamos, eu já pensei isso. Eu tenho 45 anos, com essa cara de 60, amém? Eu tenho 45 anos, eu digo para você, eu já pensei muitas vezes e disse: tem coisas que não é mais para mim. Mas Deus sempre está falando e dizendo: você que está dizendo que não é para você, porque para mim idade não importa. Porque quando Sara tinha 90 anos, eu dei um filho a ela. Sabia disso? Quando Abraão estava com 100, a promessa que eu fiz para ele, eu cumpri. Eu dei um filho a ele. Talvez o teu filho não nasceu, não estou falando de filho que sai do ventre, mas muitos de vocês têm sonhado, e todo sonho nosso é um filho, é algo que nós estamos gerando dentro da gente. Talvez o seu filho não nasceu ainda, porque a tua fé não está no homem que pode simplesmente mudar todas as coisas. Talvez Jesus esteja olhando para mim, para você, e dizendo: aonde está a tua fé? Aonde está a tua fé que você não crê que você pode comprar uma outra casa? Aonde está a sua fé que você não crê que a sua empresa pode ser muito maior? Aonde está a sua fé que você não crê que você está numa empresa há 20 anos e Deus pode pegar você e te levantar gerente?
Deus pode pegar você e te levantar coordenador. Aonde está a tua fé? Que simplesmente você está dizendo, eu já sou velho. E Deus está dizendo, velho é você, não sou eu. Eu sou aquele que sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Faço nova todas as coisas. Amém? Amém. Deus pode fazer nova todas as coisas na minha e na sua vida. É só eu e você crer. É só eu e você entender que aquele que está no barco, ele pode fazer todas as coisas na minha e na sua vida. É só crer. É só ter fé. É só confiar. Tem gente que coloca simplesmente uma barreira naquilo que Deus quer fazer na sua vida. E muitas vezes quando Jesus, quando ele estava andando com os discípulos, ele estava ensinando os discípulos, vocês não podem ficar parados, porque o que eu tenho para vocês é algo muito maior. É por isso que ele dava ordens, sai daqui, vamos para outra banda, agora vamos para lá, para Jerusalém, agora vamos para Nazaré. Sabe o que é que Jesus estava fazendo? Dizendo para eles, olha, todas as vezes que vocês andarem comigo, vocês vão aprender algo, eu vou ensinar algo para vocês, para o crescimento de vocês, não só na sua vida espiritual, mas também em tudo aquilo que vocês forem fazer, em tudo aquilo que vocês forem colocar a mão, em tudo aquilo que vocês forem colocar a planta dos seus pés, Jesus vai estar com vocês. Amém? Amém. Então, igreja, nós precisamos entender que Deus, Ele tem o melhor para mim e para você. Deus não nos chamou para estar num lugar fechado, simplesmente esperando o tempo passar, ou esperando Jesus voltar. Antes de Jesus voltar, eu quero trocar de carro. Antes de Jesus voltar, eu quero que a minha empresa tenha 25 motoqueiros e 35 atendentes. Antes de Jesus voltar, eu quero grandes coisas na minha vida. Agora eu não sei o que é que você quer para a sua, mas você precisa confiar que Ele pode fazer. Você precisa confiar que simplesmente a casa que você quer reformar, ou a casa que você quer ampliar, Ele pode fazer. Você precisa entender que o dom espiritual que Ele tem para a sua vida, Ele quer te dar, mas depende da tua fé, depende de você clamar. E muitas vezes a gente senta na cadeira e fica ouvindo, e ouve na quarta, e ouve no domingo, e Jesus está dizendo, eu te falei na quarta, eu quero fazer na quinta, mas você muitas vezes não diz a Ele, eu recebo essa palavra, eu quero essa palavra, eu vou andar nessa palavra, e eu vou viver por essa palavra. Amém? Amém. Porque se você, meu querido, crê no homem da Galileia, se você crê no grandão da Galileia, que é Jesus, tenha certeza, a minha e a sua vida vai ser mudada. As nossas vidas não vai ser a mesma. Jesus não chamou eu e você para vivermos do mesmo jeito e da mesma forma. Jesus não chamou eu e você para estarmos sentados na mesma cadeira. Eu vejo aqui pessoas que são missionárias. Eu vejo aqui obreiros, diáconos, presbíteros, pastores. Eu tenho essa visão, porque o meu pastor me ensinou a ver aquilo que eu não conseguia ver. E tem pessoas nessa igreja, tem pessoas também aí fora para ser ganha para Jesus, que Deus deu um talento que podemos utilizar, não só na casa do Senhor, mas na nossa casa, no nosso trabalho, em tudo que nós fazemos. Então eu queria deixar para vocês nessa noite, que Jesus, Ele não vai parar com a minha e a sua vida. Você quer ver que eu te provo na palavra que Jesus não para? Depois disso, a Bíblia diz que Jesus foi para a cidade do Gadareno. Chegando lá, encontrou um demoniado gadareno. A Bíblia diz que Jesus expulsou o demônio. Você acha que os discípulos que estavam com ele, não se maravilharam com aquilo? Sim, ficaram maravilhados. E Jesus não para, Jesus vai andando. E quem é que Jesus encontra? Jairo. Jairo vem até Jesus falar de quem? Da filha dele, para a filha dele ser curada. Jesus, ele não para de fazer milagres, de curar, porque quando ele fez esse milagre no mar, ele curou o coração dos seus discípulos.
Ele quer curar o teu coração. Amém? Amém. Ele quer curar a sua alma. Ele quer curar a sua mente, porque a Bíblia diz que devemos não nos conformar com as coisas desse mundo, mas renovarmos as nossas mentes. Precisamos ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Estamos vivendo dias que, se eu e você não tivermos fé, se eu e você não entrarmos pela porta estreita, vamos virar religiosos. E o pastor falou sobre isso aqui semana passada. Vamos ser pessoas frequentadores de igreja. Vamos virar um clube. Vamos virar pessoa que todo mundo chega, bate a mãozinha uma na outra, senta na cadeira e nós oramos e nós cantamos ao Senhor, mas saímos daqui e nada acontece nas nossas vidas. Não é isso que Jesus quer para mim e para você. O que Jesus quer para mim e para você é que nós simplesmente aprendemos. A gente vem aprender com a palavra dele, a gente vem a praticar a palavra dele, e a gente vem a viver a palavra dele, e com tudo isso, a palavra dele vai trazer para nossas vidas coisas maravilhosas. Amém? Amém, amém, igreja? Amém. Dá uma glória a Deus. Então receba essa palavra no nome de Jesus. Receba a palavra nessa noite que o Senhor Ele trouxe aos nossos corações. Ande com fé e tenha a certeza de que o homem da Galileia, ele sempre vai fazer um milagre na sua vida. Amém? Deus, Ele é bom o tempo todo e Ele sempre vai estar conosco. Eu queria que vocês colocassem de pé em nome de Jesus. Você que pode. Eu queria que você nessa noite orasse junto comigo. E você buscasse nessa hora uma fé do sobrenatural. Porque o que aconteceu aqui na palavra não foi algo simples, não foi algo natural, foi algo qual escandalizou os discípulos. Então eu queria que você começasse a orar nessa hora, pedindo ao Senhor: Pai, coloque uma fé em mim do sobrenatural. Porque aí você não precisamos e não devemos andar sendo empurrados por outros, mas sim andando na direção do Espírito. Comece a orar em nome de Jesus.